Ei, gente, pois é, olha, esse vídeo eu estou gravando para responder alguns questionamentos que surgiram de colegas, né, a respeito do pós-Segunda Guerra Mundial, né, e especialmente aquelas questões do questionário, questão 9, 10 e 11, né, que eu peço para eles falar sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né, e explicar a crise do Estado Social e a ascensão do neoliberalismo a partir de 1989, 1990, né, e falar também sobre o neoliberalismo. Bom, eu vou então, eu disponibilizei, realmente não tem um vídeo sobre isso, tem uns textos, né, que estão disponíveis lá, e esse vídeo é justamente então para complementar essa falha nos vídeos, né. O curso está quase todo completo. Ainda vou gravar alguma coisa a respeito dos sistemas de governo, né? Eu já gravei recentemente, já está disponível lá sobre o presidencialismo, a comparação do presidencialismo com o parlamentarismo, e vou gravar sobre o sistema diretorial e o semipresidencial. E aí fecha o conteúdo, mas óbvio, eu vou sempre acrescentando coisas novas, porque a gente está vivendo um momento que é um momento desesperador, um momento assustador, mas é um momento onde as explicações, né, para a crise grave, para a pandemia, crise ambiental, passam necessariamente pela compreensão da modernidade, pela compreensão do papel do Estado, né, que é uma invenção da modernidade. Né? Lembrando lá os outros vídeos que a gente já trabalhou, sobre o surgimento, o início da construção do sistema mundo moderno, como é que a gente utiliza aquela data referencial de 1492, e ali aparecem os primeiros estados modernos. Primeiro Portugal, antes dessa data, depois Espanha, 1492 é mais uma referência à história espanhola, né? Porque ali você tem o início da invasão da América, né, em 1492, a expulsão do Império Mouro muçulmano, a queda de Granada, também em 1492, e também ainda em 1492 a primeira gramática normativa. Bom, não vamos voltar nisso tudo, não, mas isso já está tudo já em vídeos. Aqui agora, então, nós vamos trabalhar a partir da demanda de vocês, a questão do pós-Segunda Guerra Mundial. Eu recomendo, né, que vocês, para se aprofundarem, né, descobrirem imagens, documentos, textos, façam uma pesquisa na internet inicialmente sobre 3 eventos, depois vou passar a outros eventos importantes. Primeiro, o New Deal, que é antes da Segunda Guerra Mundial, que começa com o governo Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, não o Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt é do final do século XIX, início do século XX. O Franklin Delano Roosevelt, aí, a parte que ele chega ao poder, ele assume a partir de 1932 e ele é eleito várias vezes. Pesquisa, então, sobre o New Deal, N-E-W-D-E-A-L. New Deal, o que foi esse plano de recuperação econômica depois do crack da Bolsa em Nova York, nos Estados Unidos, em 1929. E aí, de uma hora para outra, o desemprego é bárbaro, né? Quase chegando, atualmente, o desemprego nos Estados Unidos, com a crise do coronavírus, vai chegando, né, ou pode chegar aos níveis, né, de 1929. Em 1929 foi uma coisa bárbara, né, a quebradeira geral, a quebradeira de bancos, né, de comércio e etc. E em 1932 eleito Roosevelt, e ele chega ao poder com um projeto de uma matriz de intervenção do Estado na economia, e o Estado é que vai ajudar a recuperar a crise econômica de 1928, como a gente viu em 2008, como a gente viu na crise de 1990, como a gente está vendo agora com o coronavírus, ou seja, num momento de crise radical, né, o Estado que é capaz de resolver o problema, né, salvando, né, inclusive o capitalismo, né, mas também isso é uma outra discussão que a gente já teve, que é sempre importante recordar, né, lembrando quem criou o Estado, para que foi criado o Estado e etc. Então, não está fora essa dicotomia, né, meio superficial e bastante equivocada, né, que tem
acontecido ultimamente, principalmente nesse momento de tanta desinformação, tanto desconhecimento, tanta aposta na ignorância, onde se fala, tem que acabar com o Estado, tem que acabar com o Estado, tem que acabar com o Estado, só privatizar tudo, etc. O que a gente está vendo agora, né? Se privatizar tudo, as pessoas não vão ter saúde, né? Se não tem saúde pública, né? O setor privado não tem essa capacidade, não tem a vocação, né, para criar mecanismos de proteção à saúde pública, ou mecanismos macroeconômicos, etc. Então isso é mesmo um pouco desse fanatismo, né, desconhecimento, ignorância, essa superficialidade das redes sociais, né, que criou aí essa fantasia, né, de um neoliberalismo completamente fora de contexto, né, e o pior, né, um completo desconhecimento do liberalismo. As pessoas começam a falar sobre liberalismo, mas sem nunca ter lido. Aliás, esse é um outro problema, né? As pessoas começam a falar sobre um monte de coisas de forma superficial, sem nunca ter estudado. Lembrando, que também a gente já comentou, né, que quando a gente fala ou usa determinadas palavras, que são palavras cheias, né, cheias de significados, palavras que viajam no tempo, né, como liberal. Olha, o que é ser liberal? O que é o liberalismo? Você tem aí milhares de autores, centenas de teorias, talvez milhares de teorias, né, com certeza teses, sim, milhares de teses liberais, né, e milhares de experiências liberais diferentes. Então isso é uma palavrinha que tem um múltiplo significado de acordo com o momento histórico, de acordo com o país, a localidade, de acordo com o teórico, com a teoria que é construída a partir desse contexto social, político e econômico. Bom, então vamos agora para explicar. Eu falei primeiro, pesquisem sobre o New Deal, né, e essa implantação de uma lógica de welfare state, de estado de bem-estar social, no modelo norte-americano, por Franklin Delano Roosevelt, né, a partir de 1933, né, como é que ele consegue gerar muitos empregos com investimentos públicos em infraestrutura, em construção de portos, aeroportos, etc. Com isso, ajudando a recuperar a economia. Nós vamos falar melhor disso daqui a pouquinho. Um outro episódio, que aí já no pós-Segunda Guerra Mundial, que marca a construção desse sistema mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então aí a gente tem Bretton Woods, né, que é o nome de uma cidadezinha nos Estados Unidos, onde se encontraram lideranças, e aí então é um momento que marca uma liderança econômica norte-americana no mundo capitalista, né, lembrando que o pós-Segunda Guerra Mundial a gente tem um mundo bipolar. De um lado a União Soviética, um estado de dimensões territoriais gigantescas, né, que contém aí 15 repúblicas, né, que integram a União Soviética, entre elas a Rússia. Então a União Soviética era formada pela Rússia, e aí você tinha Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguísia, Armênia, Geórgia, Bielorrússia, e assim vai, né? Letônia, Estônia, Lituânia. Eram ao todo 15 repúblicas que integravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma mega federação que era integrada pela Rússia, que é territorialmente, ainda hoje, disparado o maior território de um Estado nacional do mundo. Né? Então pesquisem também sobre Bretton Woods. Ali começava a construção desse sistema mundo pós-Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, né? Lembrando que do outro lado você tem a liderança da União Soviética na construção de uma economia e de regimes variados socialistas. E do lado norte-americano, de uma economia capitalista e regimes variados capitalistas. Lembrando também, é muito importante, que dos dois lados você tinha experiências diversas, né? Tanto a União Soviética patrocinou, né, ditaduras mortais, como os Estados Unidos também patrocinaram ditaduras mortais. E os dois se encontraram no contexto que se chamou Guerra Fria, a partir da década de 1950,
que é um outro termo que vocês devem pesquisar. Obviamente, gente, vocês já estudaram isso tudo no segundo grau, né? Mas dá uma pesquisada, dá uma relida, é interessante, inclusive, para a gente pensar o momento que a gente está vivendo. E a Guerra Fria é justamente o confronto entre as duas grandes propostas de economia, de sistema político, econômico, social, né, em território dos outros. A Guerra Fria, então, ela passava por uma guerra econômica, por uma guerra ideológica, né, e por uma guerra quente, ou seja, confronto, enfrentamento de tropas em territórios de outros povos, né? Então, foi aí palco da Guerra Fria e na Guerra Quente, né, com esse instrumento aí, onde a União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, guiavam, né, ou patrocinavam essa guerra, fornecendo às vezes tropas, fornecendo sempre equipamentos, recursos, né, a Guerra da Coreia, né, que resultou na divisão da Coreia, com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né, a Guerra do Vietnã, que resultou no Vietnã, que ainda hoje é um estado socialista, né, lembrando que também durante esse contexto aí a gente tem a Revolução Chinesa em 1949, né, e a China intervém, né, favorável à Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, né, assim como no Vietnã, etc, etc. Bom, então a gente tem aí, recordando, primeiro, vamos dar uma pesquisadinha, né, sobre o que foi o New Deal, década de 30 nos Estados Unidos, que é a construção do Estado Social nos Estados Unidos, né, com intervenção pública, saúde pública, educação pública, investimentos públicos para geração de emprego, construção de rodovias, ferrovias e etc., fundamental para o desenvolvimento capitalista, a presença, a intervenção, o investimento estatal. Isso a gente vai ver várias vezes, deixar de lado essa bobajada aí de senso comum que tomou conta, né, ultimamente. Inclusive de governos, né? Infelizmente, governos despreparados, desinformados, né? Fundamentalistas, uma coisa horrorosa que o mundo vai vivendo hoje. Estudar o Bretton Woods, que é a conformação desse sistema mundo, né, capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, sob a liderança norte-americana, e aí em Bretton Woods que é criado o Fundo Monetário Internacional para socorrer os bancos em crises econômicas, para evitar a falência dos bancos. Então você cria, né, o Fundo Monetário Internacional, que vai emprestar dinheiro, recursos em momentos de crise, com juros mais baixos, recursos facilitados, para evitar a crise do sistema, que é a crise que, por exemplo, aconteceu em 1929. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, né, termina a Segunda Guerra em 1945, a partir de 1946, né, Bretton Woods começa a criar, a conformar esse novo sistema econômico global à prova de crises, criando o Fundo Monetário Internacional para evitar crises do sistema financeiro, onde então países do mundo, sob a liderança norte-americana, lembrando que a sede do Fundo Monetário Internacional é em Washington, a sede do Banco Mundial é em Washington, né, mostrando justamente a liderança norte-americana do mundo capitalista pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o Fundo Monetário Internacional tem a principal participação norte-americana. E a ideia era socorrer, evitar crises financeiras como a grande crise de 1929. Lembrando que a partir da década de 80, o Fundo Monetário Internacional ele vai perdendo um pouco dessa característica e ele não vai ter força, por exemplo, para socorrer os países em crise na década de 90 e na grande crise de 2008. Né? Quem socorreu, quem evitou a grande crise do sistema capitalista e a falência do sistema capitalista são os bancos centrais, estatais, né, da Europa, o Banco Central Europeu, o Banco Central Alemão, o Banco Central Japonês, o Banco Central Norte-Americano, e aqui no Brasil também a gente teve vários momentos onde o Banco Central, o Estado brasileiro, socorreu o sistema financeiro que hoje apresenta lucros exorbitantes no Brasil, e ainda mesmo assim o Estado brasileiro continua transferindo recursos públicos, recursos nossos, dos cidadãos brasileiros que pagamos tributos, para o sistema bancário com lucros de bilhões de dólares. O que estou falando aqui, né, não é ideológico, são fatos, né? E a gente precisa construir a nossa perspectiva e compreensão do mundo a partir dos fatos. Então nós temos aí
New Deal, para salvar a economia norte-americana da crise, né, onde o Estado começa a intervir na economia e a crise decorre justamente da não intervenção estatal anterior, na década de 20. Pesquisem sobre isso. É o que vai acontecer, o que já está acontecendo agora com a crise do coronavírus. É o Estado que está socorrendo, e aqui vem aí a econômica, ela é brutal, e é o Estado que vai salvar isso de novo. Bretton Woods, que é essa conformação do sistema mundo, a criação do Fundo Monetário Internacional e a criação do Banco Mundial, que é o World Bank, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A criação do Banco Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, ele é para ajudar na reconstrução dos países destruídos no pós-Segunda Guerra Mundial. E a ideia, então, é que você teria um banco para socorrer, fazer empréstimos a juros mais baixos, para socorrer e ajudar as economias a ressurgirem daquela grande crise do pós-Segunda Guerra Mundial, que destruiu países, destruiu cidades, destruiu a indústria com bombardeamentos, etc. E aí então você passou a ter um banco, que a ideia era ajudar ao desenvolvimento dos mais fracos, para criar então um sistema capitalista um pouco mais homogêneo. Lembrando que nesse momento também, e aí vai mais uma sugestão de pesquisa sobre um grande economista dessa época, que era um capitalista, ele não tem nada de socialista, mas que defendia a forte intervenção estatal a serviço do capitalismo, do equilíbrio econômico global, evitando crises, e com as crises o desemprego, os conflitos, o aumento da criminalidade, da violência e das guerras. Então, pesquise aí também John Maynard Keynes, K-E-Y-N-E-S, John Maynard Keynes. Pesquisem sobre a Guerra Fria, e a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Bretton Woods. Bom, então aí a gente vai vendo a conformação desse sistema mundo. O que se buscava após a Segunda Guerra Mundial, e com a enorme crise econômica, desemprego, miséria, desigualdade, gerada, enfim, aumentada, essa crise aumentou, ela já vinha antes, pela Segunda Guerra Mundial, lembrando que já vinha a crise do crack da Bolsa de Nova York em 1929, esse sistema então é criado justamente para evitar isso. Crises cíclicas do capitalismo, onde então a presença do Estado veria, nesse momento de crise do capitalismo, a presença do Estado aumenta. No momento de crescimento e estabilidade, a presença do Estado diminui. Mas o Estado, ele é o regulador, ele passa a ser o regulador dessa atividade econômica, e mais, pós-Segunda Guerra Mundial, um momento de expansão do modelo de Estado de bem-estar social. Então o Estado não só passa a ser um regulador da atividade econômica, como o Estado também passa a ser um promotor do bem-estar das pessoas. Então, determinados setores que a iniciativa privada não tem vocação por quê? Porque não vai atender todo mundo. A iniciativa privada funciona na base de lucro. Então, eu não posso deixar a saúde na mão da iniciativa privada. Vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. É o país onde o coronavírus mais afeta, onde está morrendo barbaramente muita gente, porque a saúde é toda privada. E o setor privado só vai investir no lucro. Então, por exemplo, se você pensar o que aconteceu a partir do Reagan, projeto neoliberal, nos anos 80, isso também vai refletir na Europa, e a incapacidade da Europa responder ao desafio do coronavírus agora, é justamente o que? Olha, o setor privado, ele não vai trabalhar, por exemplo, se você tiver leitos hospitalares e CTIs, vamos imaginar que você tenha 50% dos leitos dos CTIs estão funcionando. Isso não dá lucro, ao contrário, isso traz prejuízo. O que vai acontecer com a privatização da saúde é que você começa a trabalhar com 90% ou 95% dos leitos do CTI, numa condição de normalidade, ocupados. Você tem uma sobra de 5%. Daí, quando vem uma crise, e as crises, com a crise ambiental, as crises de pandemias e epidemias têm sido cada vez maiores, isso também é fácil pesquisar na internet, o setor privado não tem como responder a isso. E mais ainda, ele só vai responder para quem tem dinheiro para pagar.
E a maior parte da população não tem dinheiro para pagar. Hoje nos Estados Unidos você tem mais de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à saúde. Que não há saúde pública e a saúde privada só vai funcionar para quem tem dinheiro. Então, isso é uma outra lógica, né, fundamental, né, pensar, pelo amor de Deus. Né? Olha, saúde, né, se você paga um grande plano de saúde, um plano de saúde caro, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você tem acesso à melhor saúde do mundo nos Estados Unidos. Né? Helicóptero, avião CTI, etc. Se você tem um médio plano de saúde, você tem uma média saúde. Se você tem um plano de saúde barato, você tem uma saúde precária. Se você não tem dinheiro, você não tem plano de saúde, você morre. Como as pessoas estão morrendo. Nos Estados Unidos, a gente está vendo qual é a população mais afetada pelo coronavírus. É a população negra, é a população mais pobre, é a população excluída, depois vem a população hispânica, é a população que tem menos dinheiro. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, vem o Estado Social, ou seja, o Estado agora, além de regular a economia, para promover um desenvolvimento econômico equilibrado, com repartição de riqueza, para evitar que 1% seja dono de metade do mundo, o Estado passa a regular isso no Estado chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, o Estado passa a regular a economia, e isso é marcado numa estrutura Bretton Woods. Depois o Estado também, que é o Estado social, o Estado constitucional social, a social-democracia, ele passa a garantir aquilo que o setor privado não tem vocação, que é o quê? Saúde pública, universal, gratuita, sistema previdenciário universal, que é a mesma lógica, gente. Se você privatiza a Previdência, como está sendo feito no Brasil, quem não tem dinheiro não vai ter uma aposentadoria de R$400. Quem tem muito dinheiro, aliás, não precisa nem de aposentadoria, põe os rendimentos aí, etc., ou ganha dinheiro sem trabalhar, aluguéis, etc, etc, etc. Bom, também, então, a Previdência tem que ser pública, com a contribuição do setor privado. Uma tributação sobre os lucros, uma tributação sobre as grandes fortunas, para você manter, então, uma estrutura de saúde pública, uma estrutura de previdência social. E o terceiro tripé do Estado de Bem-Estar Social, marcado nesse sistema mundo pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, vai ser a educação pública e a pesquisa pública. Isso também é muito fácil. Excluindo a PUC, que ela, na verdade, lá no fundo, a PUC é estatal, porque a PUC ela pertence ao Estado do Vaticano. Ela é uma instituição confessional. Então a gente funciona aqui na PUC por outros valores que não só o lucro. Mas a gente precisa manter também o lucro para poder pagar os professores, para poder investir em bibliotecas, em manutenção de todos os equipamentos, etc, etc, etc. Mas excluindo o exemplo da PUC como uma grande universidade confessional, as universidades privadas não fazem pesquisa. Não fazem pesquisa. Quem é que faz pesquisa principalmente? No mundo inteiro. É o Estado. Por quê? Então vamos pensar aqui, o setor privado. A indústria farmacêutica investe bilhões em pesquisa. Então, professor, você está mentindo, viu? A indústria farmacêutica também faz pesquisa. Mas ela faz pesquisa onde ela vai ganhar dinheiro. Então, por exemplo, pesquisas em vacinas, pesquisas para combater esses vírus, da gripe, etc, etc, pesquisas em investimento em saúde pública, a indústria farmacêutica privada não faz e não fará, porque não interessa. Porque ela não é tão lucrativa, por exemplo, do que quando investir em um remédio para manter para manter a virilidade, por exemplo, masculina. Isso dá muito mais dinheiro na situação de normalidade do que investir bilhões em uma vacina para gripe, ou que elimine a gripe definitivamente, etc, etc. E aí vai, doenças coronarianas, o que interessa, isso também a gente vê, são fatos com muita clareza, o que interessa a pesquisa do setor privado, da indústria farmacêutica, e a pesquisa que vai servir para todo mundo ter saúde preventiva de qualidade, ou saúde curativa. Isso é o Estado que faz. Então, essa pesquisa ela é feita aonde? Nas universidades. Então, você passa a ter esse tripé social que vai se expandir pós-Segunda Guerra Mundial.
né, o Estado de Bem-Estar Social, um sistema à prova de crises criado em Bretton Woods, né, o New Deal, que marca o investimento público dos Estados Unidos, a recuperação dos Estados Unidos, e com isso a criação também de educação pública, de um mínimo de saúde pública, etc., que também não havia antes do Estado liberal, né, e é esse mundo que nasce aí pós-Segunda Guerra Mundial, e que parece que vai retornar aí pós-coronavírus. Bom, no próximo vídeo, esse vídeo já ficou longo demais, a gente vai trabalhar então a crise do Estado Social, né? Como que essa crise é forjada pelas grandes empresas, pelo grande capital, que estava diminuindo os seus lucros. Então aí, a partir da década de 1970 e principalmente de 1980, quando chegam ao poder governos ultraconservadores, que se intitulam ultraliberais ou neoliberais, lembrando que o neoliberalismo não é liberal. Isso a gente já estudou, né? E eu estou gravando um novo vídeo para dar uma atualizada nisso também, né? Que já está disponível, pelo menos 2 partes desse vídeo já estão disponíveis no blog. Então, uma coisa é o liberalismo do século XVIII, XIX, início do século XX, as várias teorias liberais, de um social-liberalismo, até um socialismo liberal, um monte de teses liberais distintas, né? E outra coisa é isso que vem a partir da década de 80, quando chega ao poder as 4 maiores economias do planeta, né? Governos ultraconservadores, né? Como Reagan, né? Que é ultraconservador, não é um liberal. Acordem, por favor, isso é claro, fatos, nós vamos chegar nesses fatos no próximo vídeo. Reagan, Thatcher, né, privatiza tudo, aí começa a desmontar um sistema de saúde, que é um dos sistemas de saúde melhores do mundo, né, o National Health System, que é o NHS, que ainda existe e que hoje está salvando a vida, inclusive do primeiro-ministro da Inglaterra, né, que estava no CTI. Que está no CTI no dia que eu gravo esse vídeo. E a Thatcher, né, com o seu modelo neoliberal, começa a privatizar a saúde, tirar a saúde, privatizar a previdência. Só que na Europa o sistema público não acabou completamente, mas ele foi muito afetado, a gente está vendo agora a incapacidade da França, da Alemanha mais, né, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, né, e de outros estados de responder ao desafio, né, de saúde pública do coronavírus. Por quê? Porque começaram a privatizar o sistema, diminuíram o número de leitos, né, diminuíram os recursos, diminuíram o número de médicos, ou seja, aumentando a população exponencialmente, como acontece a partir da década de 1990, né, esses estados neoliberais diminuem o investimento público em saúde, educação e previdência, diminui o número de servidores públicos, diminui o número de médicos, diminui o número de enfermeiros, diminui o número de leitos hospitalares. Isso aí tudo são dados, né? E é bom aprender com esse momento. Então, no próximo encontro nosso, no próximo vídeo, eu vou pegar então esse momento da crise do Estado Social, que é gerada pelas grandes empresas interessadas em ter lucros também no setor de saúde, também no setor de previdência, também no setor de educação, que é o que acontece hoje no Brasil, né, tardiamente, mas que na Europa a partir da década de 1980. Se bem que a gente teve outros momentos, né, neoliberais, como foi governos brasileiros também, e pelo mundo afora na década de 90, mas na América Latina a gente tem governos populares, ou governos que se preocupam com o bem-estar social em vários estados da América Latina no início do século XXI, mas que de um tempo para cá são substituídos por governos de novo neoliberais que rapidamente desmontam o nosso sistema. É o que a gente vê no Brasil de pouco tempo para cá, o desmonte do SUS, né? Mas ainda bem que o SUS ainda existe, porque é ele que está dando do coronavírus, não é o setor privado, que ele não tem interesse nisso, né? Isso não dá lucro. E também um ataque ao setor educacional, congelamento de recursos no Brasil durante 20 anos. Tudo isso são ataques de um projeto neoliberal de grandes empresas, não tem nada a ver com liberalismo, né? Vamos lembrar, o neoliberalismo é o ultraconservadorismo, são as grandes empresas, né? E as pequenas e médias também, aquela ideia do liberalismo lá do século XVIII e XIX, não tem nada a ver com o neoliberalismo, e elas são prejudicadas. Vamos lembrar agora também que os recursos públicos, nossos recursos, estão indo no Brasil para socorrer quem? Grandes empresas e grandes bancos, não os pequenos. Os pequenos, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, né, esse vai receber R$600, enquanto os bancos, sem precisar, recebem bilhões de reais. Então, gente, são fatos, e o momento pede o quê? Que a gente preste atenção e que a gente leve em consideração os fatos.
Bom, espero ter esclarecido um pouco das respostas, né, das perguntas número 9, 10 e 11, né, lembrando aqui a conversa que a gente teve também nas primeiras aulas, de que aqui não é, nós estamos numa universidade, né? Eu sou um professor universitário, tem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, já fiz palestra em dezenas de países, já publiquei dezenas de livros, pesquiso, estudo sério. Isso aqui não é espaço de achismo, né? Não é espaço tampouco de superficialidade, conhecimento de Facebook ou conhecimento de WhatsApp. Né? Aqui é um espaço de conhecimento sério. O que eu recomendo quando vocês forem fazer suas pesquisas, que façam pesquisas em sítios, em sites de universidades pelo mundo afora. As universidades são os espaços sérios de construção do conhecimento científico. Tome muito cuidado, né, porque hoje 80%, 90% das notícias, do que a gente encontra aí, são notícias mentirosas, manipulação da história, fatos mentirosos, né, distorção proposital da história e da realidade, né, fake news grosseiras, né, e muitas vezes, né, pura ignorância ou puro desconhecimento ou fanatismo, né? Ou seja, não só um fanatismo religioso, não, um fanatismo econômico de pessoas que e fanatismo político, né? Onde as pessoas torcem para projetos políticos, para partidos políticos, né, e para ideias pseudocientíficas econômicas, como se fosse para torcer para time de futebol. A área do conhecimento, da ciência e da política não pode se confundir com torcedores de time de futebol. No time de futebol a gente escolhe o nosso time e torce, e não é uma coisa racional, é uma coisa para distração, né? Agora, para a pesquisa, né, existem os fatos que não podem ser ignorados, existem pesquisas sérias sendo realizadas nas universidades pelo mundo afora, e é onde a gente tem que buscar a nossa informação. E além disso, busquem informação também no site da ONU. Tem muita coisa séria ali nas diversas instituições e organizações que compõem a grande Organização das Nações Unidas. Pesquisem lá, inclusive os relatórios do PNUD, do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, né, que está dentro do link do PNUD, do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Tem relatórios anuais riquíssimos em informações sobre mais de 150 países. Informações, né, fidedignas, ou seja, informações que a gente pode confiar mais, né, do que informações que a gente encontra em WhatsApp, Facebooks e blogs. Né? Não falando, há blogs sérios, mas o nosso desafio imenso é justamente separar o joio do trigo. E lembrando mais uma outra coisa, a certeza é inimiga do conhecimento. Né? Portanto, duvidem, pesquisem, se informem em sites sérios, leiam bastante, né? Não tenho certeza, e é muito cedo para fechar a cabeça. Aliás, eu diria, não fecha a cabeça nunca. Né? Procure sempre duvidar, pesquisar, questionar, pensar, né? E não tomem, né, ideias políticas ou com fanatismo. Né? Isso é fascismo, isso é perigoso, isso é ignorância, isso é atraso. Né? E a gente precisa hoje, urgentemente, né, de todos vocês para construir um mundo que virá, que é um mundo que tem que ser com espaço para todo mundo, sem violência, com liberdade, onde todo mundo possa ser feliz, onde todo mundo possa comer, possa ter saúde, possa ter vida, né, possa ter educação, possa ter informação de qualidade, né, e possa se ver livre dos fanatismos, das violências, né, das mentiras que contaminaram o mundo, né, mas agora é uma oportunidade grande que a gente tem de reconstruir esse mundo, né, passado essa crise do coronavírus. Um grande abraço, a gente se reencontra muito em breve para retomarmos aí esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, analisando a crise do estado de bem-estar social. Né, e as alternativas eu já analiso muito nos vídeos sobre o estado plurinacional que já estão disponíveis também. Né. E vou ainda